Queridos, acabamos de cantar Deus de promessas, e a Bíblia de Gênesis 1, Apocalipse 22 é rica em promessa. Eu queria nessa noite convidar você para nós entendermos um pouco sobre resiliência. É a chave, eu coloquei para os meninos na música, é a chave para nós obtermos a vitória, alcançarmos êxito nos nossos intentos. Porque existem muitas pessoas que desistem no meio do caminho. Eu sempre ensinei à igreja e nós sempre trabalhamos que aqueles que param no meio do caminho não têm nenhuma condição de receber a medalha e nem tampouco o troféu da vitória. Mas aqueles que continuam a sua caminhada, continuam a corrida da vida, esses sim, eles têm total condição de receber a medalha, de receber o troféu da vitória. E há um texto muito especial, apesar de que o personagem Isaac, filho de Abraão, nós não temos muito dentro da Bíblia sobre ele. Mas no capítulo de número 26 de Gênesis, eu quero convidar você para abrir. É um texto, eu queria ler praticamente todo o capítulo, para que nós possamos entender todo o seu contexto. Gênesis capítulo de número 26, vai trazer-nos a história de Isaac depois que ele se casou. Se nós olharmos o capítulo de número 24, o capítulo 24 é um texto que eu carrego comigo desde antes do meu casamento. Eu fico olhando assim, puxa vida, 40 anos, e Isaac ainda não tinha casado, não tinha namorado com ninguém, era um menino que ficava dentro de casa, e o pai dele falou assim: Eliezer, vem cá no céu. No princípio não fala sobre Eliezer, mas depois a gente vai descobrir que é Eliezer. Chega e pede mim aqui, coloca a tua mão aqui na minha coxa, debaixo da minha coxa, e promete que você vai buscar uma mulher para o meu filho. Mas eu não quero mulher daqui não, esse povo aqui é meio atrapalhado, eu quero mulher lá do meu povo lá, o povo que Deus separou. E aí, Eliezer, ou Eliezer, não sei como você quer ler, o servo mais velho, que Abraão tinha falado com Deus: o senhor falou que ia me dar uma herança, então a minha herança mesmo, aquele que será o meu sucessor, aquele que será o pai de muitos através de mim, vai ser meu servo. E Deus falou: não, ele não é seu filho, eu vou te dar um filho. E veio depois Isaac. Isaac é o filho da promessa, apesar de Ismael ter entrado aí no meio, através da sua mulher, Sara, ou Sarai, naquele primeiro momento, que pediu a Agar, falou assim: Agar, é o seguinte, olha, o marido agora você vai ter que dar um filho com ele. Ela fez a cabeça de Abraão, Abraão consentiu, né, porque a mulher tem esse poder, não é? A gente diz não até na segunda vez. Passou da segunda, não fala mais não. É sim, e sim, senhora, né? Não é verdade? E aí aconteceu então que veio Ismael, não era o plano, como herança, como descendente, né? Aquele que seria realmente herdeiro de Abraão. Veio Ismael, mas logo depois, Deus cumprindo a promessa, chega Isaac na vida de Abraão. O capítulo de número 24 traz para nós algo muito interessante quando ele casa aos 40 anos. 22, Deus fala com Abraão: Abraão, é o seguinte, você me ama mesmo, filho? Então é o seu filho que eu quero. E Abraão atende o pedido de Deus e vai sacrificar o filho, crendo que o filho iria ressuscitar. Não é à toa que ele fala para os seus servos, quando ele está caminhando com Isaac. Eu estou dando todo esse pano de fundo para a gente entender onde nós vamos chegar. Ele fala com os seus servos naquela caminhada, indo para o monte onde Deus ia designar, e falou para os servos: olha, vocês fiquem aqui, eu e o garoto, nós vamos lá, vamos adorar e depois nós vamos voltar. Mas se eu sacrificar o meu filho, lá ele vai ficar morto, eu não vou trazer, ele vai estar lá, cortado e queimado. Mas Abraão cria que ele ressuscitaria, não é? E aconteceu que Deus providenciou então, no capítulo 22, ali, um cordeiro. A vida vai passando, Isaac vai crescendo, e daí a pouco há uma confusão com ele, com o irmãozinho dele. A mãe fica com ciúmes, manda o irmão embora junto com a sua mãe, que era Agar. Deus cuida do menino lá no deserto. Capítulo 24, capítulo 23, capítulo 24, quando a mãe dele morre, no capítulo 23, capítulo 24 é onde então, para trazer um pouco mais de alento à vida de Isaac, e até mesmo Abraão tinha outras mulheres ali,
ele pede para o servo dele buscar uma esposa, uma mulher para poder ajudá-lo, porque agora a mãe dele já não estava mais com ele, a mãe dele havia morrido. Nós olhamos isso no capítulo de número 24, capítulo de número 25, agora é a vez do pai do rei. A mãe morre no 23, o pai morre no 25. E Deus tem uma chamada especial porque houve uma fome na região onde Isaac estava e ele precisou mudar. E aí o capítulo de número 26, nós encontramos aqui Isaac. Isaac tem 2 filhos com a sua esposa Rebeca, ok? Nesse exato momento a Bíblia diz assim: houve fome naquela terra. Acompanha comigo Gênesis 26. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, o pai de Isaac. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Ele retornou aonde o pai dele já tinha estado. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio de sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, guardou os meus mandamentos, meus decretos, as minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: a minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, porque pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, porque ela é uma mulher muito bonita. Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo, e certo dia Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, a sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: rapaz, na verdade ela é a tua mulher, por que você me disse que ela era a tua irmã? Isaac respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Disse então Abimeleque: tens ideia do que você fez a nós? Qualquer homem bem poderia ter deitado com sua mulher, então ia trazer culpa sobre nós. Abimeleque advertiu todo o povo, dizendo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaac, versículo 12, formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano ele colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos, tantos servos, que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai do nosso meio, sai da nossa terra, pois você já é um homem poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou-se no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de Abraão, seu pai, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai havia dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os servos de Isaac cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou aquele poço de Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Então deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão.
Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac continuou nesse lugar. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar com Alzate, seu conselheiro pessoal, e também Ficol, o comandante dos exércitos. Isaac lhes perguntou: por que vocês vieram ver-me, uma vez que vocês foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaac ofereceu-lhes o banquete e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram o juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. No versículo 33 a gente encerra dizendo: Isaac deu-lhe o nome de Seba, e por isso até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus nessa palavra linda. O texto é longo, mas ele precisava ser lido para que você entendesse um pouco. Que o Espírito Santo agora venha decodificar a mensagem de Deus na minha mente, na sua mente, no meu coração, no seu coração. Queridos, esse é um exato momento da história da vida de Isaac, e acontece também na minha vida e na sua vida, grandes desafios. Somos colocados à prova. O pai de Isaac, então, Abraão, morre, e ele tem que se virar. Deus dá para ele os dois filhos, não é? Nós sabemos quem são, Esaú e Jacó. E para nós, aqui nesse exato momento, quando ele está nessa região, ele precisou sair, porque havia fome. Assim como se começar a acontecer um colapso em Governador Valadares, assim como aconteceu alguns anos atrás, quando a barreira se rompeu ali em cima, algumas pessoas mudaram da nossa cidade, alguns temporariamente, outros não voltaram para Valadares, porque a situação aqui não estava boa. Então o texto no capítulo de número 26 começa dizendo que houve então naquela terra fome, e Isaac precisava dar um jeito. Agora ele não era mais um menino, agora ele era um homem casado, tinha uma família formada, tinha os seus servos, tinha os seus filhos, e a Bíblia diz que ele sai dali e vai para Gerar. E a história é semelhante à história do pai dele. Lembra? Nós que lemos a Bíblia Sagrada, encontramos quando Isaac também sai da sua terra e ele está aqui, ele fala que a sua esposa Sara era a sua irmã. Porque assim como Rebeca, a prima de Isaac, a sua esposa, era muito bonita, Sara também era muito bonita. Imagine aquele homem chegando naquela cidade, naquela região, então, com um mulherão, e os poderosos da cidade de olho. Ele combinou, então, assim como seu pai havia combinado com a mãe Sara, ele combinou então com Rebeca: olha, você vai ser a minha irmã. Só que essa mentira não durou muito tempo, porque a Bíblia mesmo coloca para nós que o próprio Abimeleque viu ele acariciando. E veja bem, existe uma diferença entre você acariciar uma irmã e acariciar uma esposa. E pela percepção de Abimeleque, a Bíblia deixa clara que ele percebeu que ela não era a irmã dele, era a esposa. Está aí no texto que nós lemos. Ele chama Isaac e fala: rapaz, você está querendo acabar com a gente? Quer nos destruir? Esse é o início da vida de Isaac aqui. Eu falei assim: não, o que é isso? Beleza.
ninguém vai encostar a mão nele, disse Abimelec, que nem tampouco na sua esposa. Ok, Isaac fica ali. Queridos, veja bem, nós lemos no começo, antes, que Deus fala para ele, ou promete a ele, ou descreve para ele a promessa que fez ao seu pai. E assim como um efeito cascata, a promessa do pai, ela cai sobre o filho. E Deus mesmo fala, porque Abraão me obedeceu, ele guardou os mandamentos, eu vou te abençoar. E olha como Deus é bom. Quando nós olhamos o versículo de número 12, fala que Isaac começou então uma plantação. 26, versículo 12, ele começa uma plantação. E a colheita dele foi uma colheita diferenciada. Literalmente, como está escrito aqui, ele colheu a 100 por 1. Seus celeiros transbordaram. Os rebanhos começaram a multiplicar. Isso a Bíblia fala que trouxe inveja para aquele povo. Quem é esse? Chegou aqui ontem e já está desse jeito. Ontem é força de expressão, porque a Bíblia fala que ele ficou ali por muito tempo. E o que me chama a atenção é que logo depois da morte do pai dele, naquela região onde o pai dele tinha cavado os poços, aquele povo foi lá e entulhou tudo, tapou os poços. Isaac vai lá e cava, os servos dele. Encontramos água, aleluia, glória a Deus. E o povo chega e fala: isso aqui é nosso. O que você faria? Espera aí, quem trabalhou fui eu, ou os meus funcionários. Eu estou habitando nessa terra aqui, então este poço é meu. Isaac não quis brigar. O primeiro poço é Zeque. Ele significa contenda. Contenda é briga, é discussão. É o que aconteceu aqui. Os então moradores daquela região, como a própria Bíblia diz, os pastores de Gerar, contenderam contra os servos de Isaac e falaram: esse poço é nosso. Isaac, querido, vem cá, está tudo bem. Que, querido, você não precisa ficar agarrado com as coisas materiais se Deus te prometeu alguma coisa. Deus havia prometido para Isaac, então se eles tomassem ou não tomassem, Isaac não estava confiante no poço, mas na promessa. Entende? E se fosse você? Resiliência. Isaac não desistiu. Deixa, vamos. Isaac caminha mais um pouco e os seus funcionários cavam no segundo poço. Está aí no texto bíblico para nós. Um segundo poço foi cavado. Mas de novo, os pastores chegaram junto e falaram: essa água é nossa. E esse segundo poço, Isaac também não briga, mas dá o nome de Sitna. O que significa Sitna? Significa ódio, hostilidade. E o detalhe importante, queridos, que essa palavra Sitna, eu fiz questão de anotar, ela tem uma ligação com a raiz, sabe de qual palavra? Satanás. E é infelizmente isso que acontece conosco todos os dias, porque fazendo um paralelo com João 10, ele só vem para matar, roubar e destruir. E é isso que ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Quer fazer com que eu e você desistamos dos nossos sonhos, desistamos das promessas do Senhor na nossa vida. Ele quer entulhar, ele quer não somente entulhar como entulhou, como ele quer tomar os nossos poços quando nós alcançamos alguma coisa. Mas o que eu vou fazer? Eu vou desistir? Vou parar? Vou cruzar os braços? Aquele que prometeu é fiel para cumprir, querido.
E Ele é maior do que qualquer adversidade que eu e você venhamos a atravessar. Isaac coloca o nome de Sitna e fala com os seus pastores ou com os seus servos: deixe. Mais à frente abre o terceiro poço. Veja bem, teve o primeiro embate. Ele não se vitimou. Senhor, eu estou aqui. Senhor, o Senhor falou que Ele me dá e não me deu. O que está acontecendo? Não. Ele continuou a sua caminhada de fé. Ele não parou no primeiro obstáculo. Veio o segundo. Ó Deus, o Senhor permitiu agora, acabou comigo, o que eu vou fazer? Não, ele não falou isso. Ele não reclamou com Deus. Ele continuou de forma pacífica, tranquilo. Porque se eu crer, eu verei a glória de Deus. A manifestação do poder de Deus na minha vida, no meu empreendimento, na minha família, eu vou ver acontecendo. O terceiro poço, como diz a Bíblia, está aí a partir do versículo de número 20, quando ele muda-se dali. A partir do versículo 20, ele muda dali e cava outro poço. Agora no versículo 22, os servos dele cavam e ninguém vem tomar. E ele coloca o nome então de Rehobote. E ele mesmo diz por quê? Porque agora o Senhor abriu espaço para nós prosperarmos nessa terra. Versículo de número 22. Rehobote. Rehobote, querido, é espaço ou lugar espaçoso. A atitude de Isaac, ela é brilhante, ela é notável. Ele não demonstra uma disposição de brigar por coisas materiais. E o que nós vemos nos nossos dias hoje são pessoas matando outras pessoas por bens materiais. Não quero falar de herança, porque herança dá até morte, infelizmente. Aquilo que você adora é o seu Deus. Anota isso. Aquilo que você adora é o seu Deus. Você se parece com Ele. Se você adora o dinheiro, você vai ser uma pessoa materialista. O seu Deus é a matéria. Se você adora as coisas, agora se você adora a Deus, você é parecido com Deus. Ele é o seu Deus. Isaac não estava preocupado com isso. Isaac havia compreendido que a terra era uma promessa de Deus. E se Deus prometeu, Ele é o guardião da herança dele. Ele não precisava brigar. Em vez de lutar, ele procurava paz e harmonia e continuar seguindo. Isaac entendeu que Deus trouxe ele para uma terra onde agora o poço chamado Rehobote, espaço para nós. E isso chegou lá nos ouvidos de Abimeleque. Tanto é que o texto finaliza aqui para nós, falando que Abimeleque sai do seu conforto e vai até Isaac para fazer um tratado com Isaac. Ué, mas ele não era um estrangeiro? Ele não era um coitado que veio? Mas sabe o que me chama a atenção? Olha aí na sua Bíblia. Abimeleque vai até Isaac, a partir do verso de número 26. Isaac acha estranho. Vem cá, por que vocês estão aqui? Eu estava no meio de vocês, vocês me mandaram embora, agora vocês vêm atrás de mim. Sabe o que Abimeleque disse? Junto com o seu conselheiro, com as pessoas que estavam com ele. Olha só, queridos, isso é poderoso.
Olha o versículo 28. Vimos claramente, ou seja, de forma explícita, de forma clara, sem sombra de dúvidas, que o Senhor está contigo. Isso é tremendo, querido, para mim e para você. 2024 está apenas começando e algumas pessoas já desistiram nessa primeira quinzena. Imagine então aqui Isaac, nesses primeiros 15 dias de cavando, de escavação para poço. Imagine você então, comigo. Perdi o primeiro, vou nem. Quero não. O Deus que me prometeu, Ele é maior do que as adversidades que eu tenho hoje. Já passou o 1º de janeiro, filho. Passou o 2, o 3, o 4, 10. Hoje é 14. A promessa continua. Eis que estou convosco todos os dias. Se Ele é comigo, o que eu vou temer? Não é isso que Paulo escreve? Se Deus é por nós, quem será? Então o que eu aprendo aqui, queridos? Só terminando a interpretação desse texto, nós vimos claramente, de forma nítida, que ninguém seria ou faria como o que você fez, se não fosse Deus na vida dessa pessoa. E eles falam: sabemos que o Senhor te tem abençoado. Versículo 29 do seu final. Este é um ano, querido, precioso para mim e para você, onde eu preciso entender que ele só está começando. Não existe vitória sem luta, não tem gosto de vitória. Nenhum competidor gosta de vencer por WO. É isso mesmo que fala, WO, né? Quando o adversário não comparece, porque não teve competição. Então, queridos, tenha alegria quando você passar por adversidade, quando passar por um aperto, quando alguém quiser fazer ou falar mal de você. Aquele que está com você é maior do que aquele que é contra você. Não duvide. Qual é o segredo, pastor? Entendendo o texto. Para que eu tenha uma vida cheia de vitórias, eu preciso ser resiliente. Não posso desistir no primeiro obstáculo. Não apenas desistir, eu tenho que entender que eu não posso ficar perdendo tempo com a discussão. Isaac não perdeu tempo discutindo. Não é meu, é seu, é meu, é seu. Não. Beleza, pode ficar, tchau. Não atrase a sua vida, entenda isso. Para que você realmente receba o prêmio da vitória, você não pode perder tempo com coisas banais. Vai uma, vai duas, vai três, não importa quantas vezes você venha a sofrer embates. Detalhe, não importa também quantas vezes você venha a cair, porque o próprio salmista diz que o justo pode cair 1, 2, 3, 4, até 7 o Senhor sustenta. O que você não pode é entregar os pontos, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Nós cantamos isso aqui na igreja. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Sim, Jesus é fiel. Este não volta. Se ele falou, está falado. Se ele não falou, não está falado. Você é uma pessoa resiliente? Você desiste no primeiro momento? Você é uma pessoa que fica perdendo tempo em discussões todas? Mas isso não. Siga o exemplo deste rapaz. Não perca tempo. Continue a sua jornada de fé. Detalhe: se hoje está difícil, não se preocupe, amanhã será um pouco mais difícil, porque nós estamos como, Ricardo, num jogo,
videogame. Só vamos passar para a fase seguinte se vencermos essa. E sempre a fase seguinte será um pouco mais apertada do que essa. Mas sabe por quê? Porque o papai sabe que você aguenta. Então segura aí, querida, que você suporta com ele. Porque foi ele quem disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Isaac confiou: eu fui com seu pai, eu serei contigo. Estão entupindo seus poços ou estão tomando seus poços? Não preocupa não. Há um ditado popular, não é bíblico, um ditado popular que diz que tem mais Deus para dar do que o diabo para carregar. Eu quero dizer que tem mais anjos ao seu redor, a seu favor, para te ajudar do que contra você. Mas muitas vezes nós só observamos o contrário. Se o vento está forte, querido, levanta as velas e aproveita ele para você chegar do outro lado. Em nome de Jesus. Que Deus me abençoe e te abençoe, para que nós não desistamos no primeiro obstáculo, para que nós não fiquemos perdendo tempo discutindo: eu não merecia, é meu, não é meu. Não, porque o que é seu, o papai está guardando. Eu sei em quem tem crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Papai está guardando. Então, simplesmente, creia. Amém? Sempre quando eu falo, eu seguro e falo assim: papai, eu tomo posse, eu recebo. Creia, em nome de Jesus. Isaac foi bem sucedido aqui na sua empreitada, porque ele não desistiu no primeiro momento, nem tampouco ficou jogando a conversa fora, mas continuou tranquilo, sereno, calmo. E é isso que Deus quer de mim e de você. A vitória está logo ali, mas eu tenho que ir lá. Ela vai estar lá. Eu tenho que ir lá. Termino dizendo algo óbvio para vocês. Aqui no nosso shopping, algumas lojas também estão tendo aquelas portas sensoriais, né, com sensor. Quando você chega perto dela, o que acontece? Ela abre. Conta essa história de um pastor, então, e foi fazer uma conferência no exterior. E aí, quando ele estava no aeroporto, a hora que ele chegou, a porta estava fechada, estava na hora do voo dele, ele contando: perdi meu voo, a porta está fechada. Aí, a hora que ele deu mais um passo, a porta se abriu, ele entrou e foi, mas ele estava um pouco apertado, ele foi no banheiro. E é interessante, quando ele começou, ele fez o que ele precisava fazer. A hora que ele sai do sanitário, da descarga, ele não apertou botão nenhum. E aí ele sai do sanitário, vai na pia. A hora que ele enfia, ele procura: cadê? Não tem nenhuma maçanetazinha, nada na pia para poder. Mas a hora que ele enfia a mão debaixo da pia, debaixo da torneira, sai água. E aí vocês podem perguntar: ele ficou muito admirado então com toda essa tecnologia? Ele não sabia? Sim, ele sabia. Eu e você também sabemos. E esse é um paralelo com Deus e as bênçãos de Deus na minha vida e na sua vida. Elas estão lá, mas para você alcançá-las, você tem que chegar perto, porque só assim a porta vai se abrir para você, querido. Às vezes você tem que sair, porque só assim que a descarga das coisas ruins, aquilo que não presta, será mandado embora. Em outros momentos você tem que entrar debaixo, para que a chuva de bênção do Senhor caia sobre a sua vida. Está tudo à sua disposição, mas muitas vezes você não vai. Você para, você olha para o obstáculo e não vê o que está logo depois. Isaac confiou na promessa. A água estava lá, o poço estava lá, mas os inimigos também estavam lá. Só que Deus também estava com ele. Creia, o Senhor está com você. Em muitos momentos, não para te livrar das tempestades, mas para caminhar com você no meio delas. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.
Deus me abençoe. Deus te abençoe. Bem? Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, eu quero agradecer por essa palavra, que é desafiadora, porque em muitos momentos nós somos fracos, somos humanos, somos falhos. Em muitos momentos pensamos em desistir. Em algum outro momento pensamos: o Senhor não lembra de mim, o Senhor se esqueceu de mim, Ele não vai cumprir a promessa, porque está tudo diferente, tudo difícil. Que nós possamos estar com os nossos olhos fitos em Ti, porque o Senhor é o Deus de promessa, e se o Senhor prometeu, há de cumprir a Tua promessa. Se o Senhor não prometeu, então não tem nada. Que nós possamos continuar caminhando, crendo que o Senhor sempre terá o melhor para nós, pois